10 minutos de fatos aleatórios e inúteis sobre Copa do Mundo. Sem enrolação, vambora! Mesmo sem existir há 36 anos, a Alemanha Ocidental ainda tem mais vitórias em Copas do Mundo do que a Inglaterra. Os ingleses venceram 32 partidas em 16 Copas, enquanto a metade capitalista da Alemanha ganhou 36 jogos em 10 edições. Essa é bem conhecida, mas vale sempre falar. Pelé e Garrincha nunca perderam juntos. Foram 40 partidas dividindo o ataque da seleção, com 36 vitórias e 4 empates, além de 2 Copas do Mundo. Demorou 60 anos para o primeiro clean sheet em finais de Copas do Mundo, ou seja, entre 1930 e 1986, o ambos marcam bateu em todas as decisões de Mundial. O primeiro goleiro a manter a baliza a zero em uma final de Copa do Mundo foi Bodo Illgner, da Alemanha Ocidental, que não sofreu gols da Argentina em 1990. Curiosamente, entre 1990 e 2014, nenhuma final de Copa contou com 2 seleções marcando. O próximo duelo com gols de ambos os países foi entre França e Croácia, em 2018. Um dos melhores jogadores da história da Copa do Mundo e do futebol em geral, Carlos Alberto só disputou uma Copa, em 70. Ele foi ignorado por Vicente Feola em 66, capitaneou o Tri em 70, perdeu a Copa de 74 por uma lesão no joelho e, mesmo convocado, jogando as eliminatórias, decidiu se aposentar da seleção pouco antes da Copa de 78. A Alemanha tem mais campeões do mundo nascidos na Polônia do que na Alemanha Oriental. Nascido em Greifswald, poucos meses depois da queda do Muro de Berlim, Toni Kroos é o único jogador nascido na metade socialista do país a ganhar a Copa, enquanto a Polônia tem 3 campeões, Miroslav Klose, Lukas Podolski e Richard Herrmann. Entre 1930 e 2002, a seleção brasileira sempre contou com mais jogadores atuando no Brasileirão do que no exterior na Copa do Mundo. A partir de 2006, o time canarinho sempre contou com mais jogadores de fora do que atuando no país. Desde a mudança, a seleção ainda não voltou à final da Copa do Mundo. Eliminada para Senegal em um dos melhores jogos da Copa, a Suécia foi comandada em 2002 por 2 treinadores, Lars Lagerbäck e Tommy Soderberg. Até a edição de 1962, a seleção inglesa não era convocada por um treinador, mas sim por um comitê. Isso mudou em 1966, quando Alf Ramsey exigiu a alteração para treinar o país na Copa do Mundo. E, bom, eu acho que isso deu certo, né? Mesmo chegando à final, o Brasil teve a pior defesa da Copa do Mundo de 1998, com 10 gols sofridos. Presença frequente nas últimas edições, a Austrália tem menos partidas na Copa do Mundo do que a Bulgária. Os búlgaros têm 26 jogos no torneio, enquanto o país da Oceania tem apenas 20. Honduras é a seleção com mais jogos disputados na Copa do Mundo sem nenhuma vitória. O país disputou o torneio em 82, em 2010 e 2014. Ao todo, são 9 partidas, sendo 3 empates e 6 derrotas. Companheiros continentais de Honduras, Canadá e El Salvador dividem o recorde de mais partidas sem pontuar na Copa do Mundo. Cada um disputou 6 jogos, sendo 6 derrotas. 6 campeões do mundo não conseguiram passar da fase de grupos no torneio seguinte ao título: Itália em 50 e 2010, Brasil em 1966, França em 2002, Espanha em 2014 e Alemanha em 2018. O formato de 7 jogos para os semifinalistas nunca viu um jogador marcar nas 7 partidas. Em formatos anteriores, 4 jogadores conseguiram marcar em todos os jogos. George Sarossi em 1938, foram 4 jogos. Alcides Ghigia em 1950, também foram 4 jogos. Just Fontaine em 1958, agora foram 6 jogos. E o mais conhecido de todos, o furacão da Copa, Jairzinho em 1970, também 6 jogos. Apenas um gol olímpico foi marcado na história da Copa do Mundo. Na primeira fase de 1962, o meia colombiano Marcos Coll bateu o escanteio direto e marcou, superando nada mais nada menos que Lev Yashin. Só uma observação, esse deve ser o gol olímpico mais feio de todos os tempos, a bola é quase rasteira, o cara do primeiro pau literalmente não quer tirar a bola, o Yashin vê ela entrando, é um gol completamente esquisito. Só 3 finais de Copa do Mundo na história tiveram uma vitória por 3 ou mais gols de diferença, e o Brasil teve em todas elas. Em 58, derrotou a Suécia por 5-2. 12 anos depois, goleou a Itália por 4-1. Em 98, no entanto, foi atropelada pela França por 3-0. Só um gol contra foi marcado na história das finais da Copa do Mundo, em 2018, por Mario Mandzukic. Só uma partida na história da Copa do Mundo contou com 2 gols contra, Portugal contra Estados Unidos, na fase de grupos de 2002. Na ocasião, Jorge Costa fez para os norte-americanos, enquanto Jeff Agoos devolveu o favor aos portugueses.
A Copa de 1990 foi a última sem nenhum gol contra. Desde então, todas as edições contaram com pelo menos um gol contra. Antes disso, 4 edições não tiveram nenhum gol contra: 1934, 1950, 1958 e 1962. David Beckham marcou um gol em todas as edições de Copa que disputou, todos contra as seleções sul-americanas e todos de bola parada. Em 98, fez de falta contra a Colômbia. 4 anos depois, fez de pênalti contra a Argentina. Beckham fechou a conta em 2006, contra o Equador, com outra batida de falta. A Inglaterra teve 3 capitães em 3 minutos contra Marrocos, pela fase de grupos de 1986. Brian Robson começou com a braçadeira, mas precisou sair aos 42 minutos do primeiro tempo com uma contusão. Ao ser substituído, passou a faixa para Ray Wilkins, que, segundos depois, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso. Peter Shilton então assumiu a capitania com o vermelho e ficou até o final do duelo com a braçadeira. O primeiro empate sem gols da história da Copa do Mundo veio apenas em 1958, na 6ª edição do torneio. O resultado histórico aconteceu no duelo entre Brasil e Inglaterra, pela segunda rodada da fase de grupos. 56 jogadores entraram em campo em 2 finais de Copa na história. 11 deles disputaram 2 finais não consecutivas: Overath, Beckenbauer, Breitner, Littbarski, Barthez, Thuram, Vieira, Zidane, Messi, Pelé e Klose. Pelé e Klose, inclusive, possuem o maior espaço entre 2 finais, de 12 anos. Cafu é o único jogador na história a jogar 3 finais de Copa do Mundo. O lateral substituiu Jorginho no início da final de 94, foi os únicos minutos dele na Copa do Mundo, foi titular em 98 e capitão em 2002. Além do Cafu, outros 3 jogadores poderiam ter jogado 3 finais de Copa, mas não entraram em uma delas. Pelé, machucado em 62, Lothar Matthäus, ignorado pelo técnico em 82, e Pierre Littbarski, que foi banco em 1986. Dos 56 jogadores a disputar 2 finais de Copa do Mundo, um fez isso por 2 seleções diferentes. Luiz Monte jogou a primeira final de Copa do Mundo, em 1930, pela Argentina. 4 anos depois, jogou a decisão pela Itália. O primeiro brasileiro a ganhar a Copa do Mundo não ganhou em 58, mas sim em 1934. Anfilóquio Guarizzi Marques, que talvez você conheça como Filó, nasceu em São Paulo, mas passou a defender a Itália quando foi jogar na Lazio. A Itália de 34, aliás, é disparada a seleção campeã do mundo com mais jogadores que nasceram fora do país, com 7. Além de Filó, ainda tem Atílio de Maria, Enrico Guaita, Raimundo Orsi e Luiz Monte, da Argentina, Felice Borel, da França, e Mário Verglien, do Império Austro-Húngaro. Seguindo na Itália, a Azzurra tem jogadores nascidos em outros países em todos os seus títulos mundiais. Em 38, contou com o uruguaio Michele Andreolo. Em 82, Cláudio Gentili, que não era nada gentil em campo, nasceu na Líbia. Fechando a conta, em 2006, foram 2 jogadores nascidos fora da Itália: Mauro Camoranesi, que nasceu na Argentina, e Simone Perrotta, que nasceu na Inglaterra, sim, na Inglaterra. Na contramão da Itália, Brasil e Argentina nunca tiveram jogadores nascidos fora do país nas conquistas de Copa do Mundo. Classificada para a Copa de 2026, a segunda de sua história, a Bósnia e Herzegovina nunca jogou a Eurocopa. Ao lado da Alemanha Oriental, é a única seleção do mundo a disputar a Copa do Mundo sem nunca ter jogado a maior competição do seu continente. Enquanto os bósnios marcaram presença em 2014 e 26, a Alemanha Oriental jogou apenas uma Copa, em 74. Só 2 jogadores jogaram Copas do Mundo antes e depois da Segunda Grande Guerra: Erik Nilsson, da Suécia, e Alfred Bickel, da Suíça. Bickel, inclusive, é um dos 3 únicos jogadores a marcar contra o seu país de nascença em uma Copa do Mundo. Ele marcou um dos gols que eliminaram a Alemanha na primeira fase de 1938. Além dele, Bel Embolo, que também joga pela Suíça e marcou contra Camarões em 2022, e o Arbi Kasri, que, no mesmo torneio, fez contra a França jogando pela Tunísia. Craque da Copa de 62, Garrincha foi expulso na semifinal daquele torneio, contra o Chile, mas mesmo assim jogou a final. Aos 34 minutos do segundo tempo, revidou os chutes e pontapés chilenos ao agredir o meia Eladio Rojas. Para jogar a final, o anjo das pernas tortas contou com o protesto de vários políticos, incluindo o primeiro-ministro Tancredo Neves, o presidente João Goulart e o presidente do Chile, Jorge Alessandri. Curtiu o vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo, beleza? E deixa aí nos comentários qual é a sua curiosidade de Copa do Mundo favorita, beleza? Vou ler todos.
Falou!